Em um lugar muito distante, há muitos e muitos anos atrás, vivia um jovem dos seus 18 anos de idade e ele estava cansado da vida que ele estava vivendo. Aquele lugar que ele vivia, as pessoas reclamavam, se vitimizavam e não enxergavam novas possibilidades. Ele, cansado daquilo, com a sua bicicleta velha e com sua mochila cheia de trapos, decidiu mudar de vida. E ele tinha ouvido falar sobre um lugar que alguns quilômetros de distância, com muitas oportunidades. Um lugar que levava alguns dias numa viagem de bicicleta, mas que lá ele ia ter a possibilidade de bicicletas mais tecnológicas, de bicicletas novas e até mesmo das melhores vestimentas. Um lugar onde ele poderia crescer e realizar os seus sonhos. E ele, um dia, indignado, decidiu mudar de vida. Pegou sua bicicleta, pegou sua mochila e decidiu ir até esse novo lugar. E ele sabia que no caminho que ele iria percorrer, ele tinha dois tipos de estrada. A mais perigosa, que contemplaria das melhores paisagens, as mais belas paisagens, e a mais segura, onde seria tranquila e uma viagem sem muita beleza. E ele optou, já que ele ia mudar de vida, ele optou por aquela mais perigosa, pelas mais belas paisagens. Então ele, com a sua bicicleta e com a sua mochila cheia de trapos, pegou essa estrada. Caiu muitos tombos, se levantou, foi de novo e depois de alguns quilômetros ele viu que tinha feito a escolha certa. Só que depois de alguns dias de viagem, ele chegou diante a um grande rio. Um rio com uma correnteza muito forte e muito largo. Diante daquele grande rio, ele pensou: nossa, eu não vou conseguir atravessar com a bicicleta e com a mochila. O rio vai me levar. Então eu preciso deixar a bicicleta e a mochila para trás. Ele respirou bem fundo e, com medo de deixar a bicicleta, com medo de deixar a mochila para trás, ele simplesmente desistiu. E, triste com essa desistência, pensando que ele ia ter que voltar para aquele velho mundo, ele pegou sua bicicleta, pegou sua mochila e começou a voltar para sua casa, para sua antiga casa. Está gostando desse vídeo? Fica até o final, que tem uma mensagem importante para ti. Então, antes de tudo, aproveita, te inscreve aqui no canal, comenta, compartilha. Por aquele lugar que já não fazia mais sentido para ele, aquele lugar que ele já não se encaixava mais. E ele, frustrado, voltando para casa, se questionava: por que sempre que eu chego diante a um grande desafio, por que sempre que eu tenho que deixar algo para trás, eu simplesmente desisto? E ele ia se lamentando por aquilo que ele não tinha feito. E depois de alguns quilômetros, ele lembrou que no caminho de volta para casa existia um grande sábio, um sábio que todo mundo que passava por ele saía de lá transformado. Então, ele simplesmente decidiu: é lá que eu preciso ir. Ele foi até a casa daquele sábio, bateu na porta, e aquele sábio, olhando para ele, vendo o seu rosto cheio de frustração, ele perguntou: meu jovem, como que eu posso te ajudar? Aquele jovem falou para ele, porque, contou toda a história e perguntou: por que eu sempre que eu chego diante a uma nova oportunidade, por que eu sempre tenho que deixar algo para trás, eu não consigo avançar? O que eu faço para mudar essa realidade? Aquele sábio respirou bem fundo, olhou para ele e falou: o homem quer segurança quando é preciso coragem e quer liberdade quando o certo não lhe deixa escolha. Senão, assim, ele fica andando em círculos. Pois é, esse jovem, ele não quis renunciar. Ele não quis deixar para trás o velho, ele não quis deixar para trás aquilo que já não cabia mais. E muitas vezes nós ficamos presos dentro de coisas velhas, nós ficamos presos em comportamentos ruins, nós ficamos presos em ambientes ruins, a gente fica aceitando e muitas vezes até tentando se encaixar naquilo que já não pertence e que não cabe mais. Lembre-se de uma coisa: a vida nunca vai te dar o que tu não tiver disponibilidade para receber. Eu ouvi isso de uma mentora e isso foi uma frase que mudou o rumo da minha vida. Eu aprendi que para poder avançar, para poder chegar no próximo nível, eu ia ter que deixar para trás coisas que não cabiam mais. E isso faz com que a gente consiga de fato entender que o nosso próximo nível está a um passo daquilo que está no nosso presente. Só que para a gente poder dar esse passo, possivelmente a gente precisa deixar algo para trás. De uma cueca velha, de uma roupa velha, de um tênis preferido, ou até mesmo de um trabalho
que já não faz mais sentido. E se você gostou desse vídeo, aproveita, te inscreve aqui no canal, comenta, compartilha.